a família vem sendo fragilizada cada vez mais, né? Uma coisa que eu não sai da minha cabeça, até citar aqui rapidamente nesse sentido, você estava falando com relação as decisões que uma família, né, toma. Então o marido, né, tem que trabalhar, vai prover, etc. A esposa às vezes toma a decisão de ficar em casa. Então, por exemplo, minha esposa, ela tocava violinista, tocava em orquestra, ela é formada em pedagogia, uma excelente professora, mas ela optou ficar em casa para cuidar dos nossos 2 filhos, né, o Samuel de 6 e a Beatriz de 4. Você acredita que ela sofre pressão por causa disso, e que quando ela fala que ela é dona de casa, por exemplo, que ela está em casa cuidando das crianças, ela é menosprezada por outras mulheres, e ela inclusive é pressionada de uma maneira assintosa e tal, assim, pra... pô, que absurdo que você está fazendo, etc. Basicamente é o seguinte, a mulher ela é livre para ser o que ela quiser, menos ser dona de casa, Exato. menos ser mãe. Ou seja, isso não é liberdade de escolha. Isso é literalmente uma ditadura de escolha em cima das pessoas, de acordo com o que elas acham que é bom. Eu não sei se você já percebeu, não sei se aqui no G4 você já viu algo nesse sentido. Depois até perguntar pro Nardon e pro Alfredo se já viram algo nesse sentido. Mas, por exemplo, lá seja na Pingback ou em outros lugares, o que eu tenho percebido é o seguinte: muitas jovens, né, com menos de 30 anos, mais de 20, menos de 30 anos, assim, apavoradas e não querem ter filho, maternidade é um absurdo, cara. Assim, não, eu já vi assim, montes. É que na real as pessoas falam que filho, falam do custo, né? Esse é o discurso do frouxo, né? Ah, filho é custo. É custo, abrir mão da minha carreira, minha vida, meu corpo, uma série de coisas nesse sentido. A gente vê um movimento ao contrário, na real, Mati. Eu vejo moças aqui de 20 e poucos anos casando e tendo filho. A gente vê um movimento ao contrário. O G4 é o Vale de Gaut, né? Você entra aqui, a galera trabalha duro. Sabe uma coisa que eu chamo a atenção pra galera? É o seguinte: a Bíblia fala que o diabo ele pode se transformar num anjo de luz para poder ganhar você. Ou seja, aquilo que vai acabar com a sua vida nunca vai vir com o formato do que vai acabar com a sua vida, tá certo? Suponhamos, se você tá lá, é um cara solteiro, abre lá o seu direct lá. Aí do nada tá Megan Fox te manda: hello, how are you? You're very good, you're very beautiful. Você fala: mano, isso aqui é o quê? Satanás. Você já exclui na hora. Agora, se você abre lá, tem uma menina pô bonitinha, pô, fala aí, boa noite, varão, você falou, opa, é crente, né? Chamou de varão, é crente. Senta no Instagram dela, tá lá, pô, cristã, a paz. Não sei o que, a paz. Aí tá lá, né, tipo, aquariana, você falou, opa, como assim? Aí você fala, opa, parece que é, mas não é. Aí você fica meio naquela assim, tipo, é ou não é? E você se envolve com aquilo. O que eu estou querendo dizer? E um alerta para as mães e futuras mães do Brasil. O que vai, talvez, fazer com que você não seja uma mãe e forme uma família não é o aborto. Porque você vai rejeitar o aborto na sua vida. Mas sabe o que talvez possa te tentar? Seja o desestímulo à maternidade. A maternidade é muito pesada. A maternidade é um sacrifício muito pesado. Vale a pena investir em outras coisas. Sendo que, biblicamente, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Você, Thales, junta um patrimônio de R$500 bilhão e fala: esse é o patrimônio que eu vou deixar para os meus filhos. Deus falou assim: o patrimônio que eu vou deixar para os meus filhos são os filhos. Ou seja, o de melhor que Deus tem para nos entregar como herança são os nossos filhos. Então, quanto mais filhos você tem, mais heranças do Senhor você tem. Tudo bem você escolher não ter, mas eu acho que uma pessoa que tem herança do Senhor, ela é mais feliz do que uma pessoa que não tem. Eu nunca vi, por exemplo, Mati, e o Jordan Peterson fala isso, uma pessoa que ela fala assim: nossa, me arrependi por terem tido muitos filhos. Mas eu já vi pessoas se arrependendo por não terem tido filhos. Tem uma pesquisa de Harvard, inclusive, que demonstra isso, o nível de felicidade por gênero em cohortes de idade, né? Sim. Então que a mulher ela tem o pico da felicidade dela nos 20 e poucos anos, e que quando ela chega ali por volta de 28, ela tá no pico, e a partir dos 30, essa felicidade, se ela casar, ela começa a aumentar, se ela não casar, ela começa a embarrigar. Partiu dos 35, se ela não for casada, ela começa a decrescer exponencialmente. Se ela não casar e não tiver filho, ela tá no índice vou fazer um desafio. O que eles falam? O índice do... Quase que depressivo, né? Mas não é depressivo. Entendi. Ela tá num limiar perigoso. Ou seja, de fato, a maternidade gera felicidade. A maternidade, né? O casamento. Só um ponto nisso, tem uma frase muito interessante, vou fazer só mais ou menos como é que o Jerry Seinfeld ele fala sobre maternidade, e paternidade no caso, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que ele brinca assim, ele fala assim, que Deus oculta daqueles que não querem ou escolhem não ter filhos, quais são as bênçãos
e o que aquilo transforma a vida de uma pessoa quando ela toma essa decisão de ter filhos. Então, a pessoa, aquele que toma essa decisão, Deus priva graciosamente essa pessoa de tudo aquilo que ser pai e mãe agracia, né, a sua vida. E, Matos, se for para pensar, antigamente os filhos eram basicamente assim, sinônimo de mão de trabalho, né? Ou seja, o cara tava lá na roça, quanto mais filhos, mais gente para poder trabalhar para ele, mais gente para poder gerar riqueza. Para pensar. A mãe do Cristiano Ronaldo mesmo falou, né? Que quase abortou. É mesmo? Quase abortou ele. Sim, quase abortou ele. Cara, eu suspeito, tá? Que a mãe dele não conseguiria ter o patrimônio que eles têm como família hoje se não fosse o Cristiano Ronaldo. Opa. Eu vejo muitos filhos, por exemplo, que falam, nossa, eu quero ter no máximo, sei lá, 3 filhos, 2 filhos, né? Se eu puder ter só meio filho, né? Só daqui prazinho, vai ser melhor. Sendo que talvez ele seja o 6º filho da família dele. Não. Cara, se o teu pai pensasse como você não existiria. Fato. Se o pai do Neymar, não, tá muito filho, não vou ter o próximo filho não. Talvez o próximo filho dele fosse o Neymar. Então, assim, o que eu quero dizer, não é pensando no sentido só pra você também, não. Vou ter um filho aqui, vai que ele seja rico, vai que ele... Eu estou querendo dizer que o filho... Ele não pode ser um peso maior do que o peso de outras coisas. Eu faço um desafio aqui para todos os homens e mulheres aqui no nosso país. Da mesma forma como você ora para Deus abrir as portas para o emprego, para Senhor, onde eu vou passar minhas férias? Deus, me ajuda para eu conseguir um namorado. Com quem que eu vou casar? Nossa, Deus, queria tão bom, eu ter essa bolsa, ou eu ter esse carro. Cara, ora, perguntando para Deus o seguinte sentido. Deus, quantos filhos o Senhor quer me dar? Cara, você ora pra tudo e não ora pra sua família. É isso aí. Faz um teste. Eu não tô falando que Deus vai descer e vai falar assim, 4. Né? Ou senão você vai, igual um show de Truman, né? Você vai olhar assim as pessoas, 4 filhos. Não, mas assim, eu acredito que, assim como a Bíblia diz, que o teu espírito testifica com o Espírito Santo. Ou seja, ele vai comunicar até você. Cara, para pra pensar. Eu tenho hoje uma família que do pai e de mãe são 7 filhos e o outro lado foram 12. A melhor coisa do mundo é ter uma casa cheia, uma casa próspera. Ver as famílias das grandes pessoas bilionários. São todas famílias grandes, porque eles sabem que a família é o laço mais forte com o menor número de pessoas. Perfeito. Aqui, Thales, você pode ter, por exemplo, quando você começou a sua empresa, sei lá, foram 3 pessoas. Você tinha um laço extremamente forte, era o menor que você tinha, mas nunca vai ser um laço tão forte quanto você e a sua mãe, você e os seus filhos e você e a sua esposa. Então, a forma de você conseguir com que as pessoas compreendam e tenham uma noção de futuro e de sentido de vida é através disso. Porque, cara, você não tem filhos, né? Eu tenho uma filha de 22 anos. Tá. Até na faculdade de medicina. Que maneiro. Eu fui pai muito novo, pai de 15 anos. Ou seja, você compreendeu o que é sacrifício. Através de você olhar pra ela e falar, cara... Tipo assim, hoje mesmo, sinceramente, cara, eu não tenho apego material com nada. De verdade mesmo. Tipo assim, muitas vezes o que eu ganho... É da minha esposa, porque ela tem muito boa condição financeira, ela conhece das coisas, das marcas e tal, ela trabalhava com moda. E assim, mas eu, cara, tipo, você falar comigo, eu descobri o que era, tipo assim, sei lá, o tênis. Nem sei como é que chama, é alguma coisa McQueen. Tipo, que eu sei que é caro. Então eu falo, cara, time desses tênis e outro, eu não sei. Eu não tenho apego, assim, literalmente com nada. Não é que talvez eu não goste de ter uma coisa ou outra, eu acho legal, mas assim, hoje, cara, eu olho e falo assim, não, eu quero comprar essa coisa pra Aurora. Tipo assim, eu quero isso aqui pra Aurora. Ou eu vou juntar uma grana aqui pra poder estudar numa escola boa. Agora, pra mim mesmo, sabe, você começa a ficar muito... Você começa, de fato, a exercitar os frutos do Espírito, cara, que é amor... Um ponto que é importante aqui é o seguinte. O sistema não quer que as pessoas tenham filhos, né? E quando eu digo sistema é o seguinte, existe esse discurso que filho é custo, filho é muita responsabilidade... Filho é sofrimento, vou ficar como que você vai botar um filho nesse mundo, né? Botar um filho nesse mundo, todo esse discurso, né? Como se na Idade Média fosse tranquilo. Tem uma agenda por trás disso. A agenda é o seguinte, cara. O que é o Estado? Se não, em tese, né? O protetor das pessoas, né? Agora é o seguinte, se eu tenho uma família, que a minha família, sei lá, eu vou casar com a minha esposa e vou ter 6 filhos, e aí esses filhos, cada um vão ter 6 filhos. Ou seja, só de filho e neto tem 36, comigo e minha esposa é 38. Quando eu vou para a 3ª geração, eu tenho uma família de mais de 100 pessoas. Irmão, eu não preciso do Estado para nada. Porque num grupo familiar de 100 pessoas, pode ter certeza que essa turma se ajuda, se dá um jeito ali. Cara, tem um que é mais pobre que o outro, eu vou ajudar ele a pagar uma educação. Como é o caso de vários que eu conheço. Então, um tio que é mais rico pagou a educação do sobrinho, que o pai dele não tinha tanta grana. Então, de vários exemplos Estado, assim. Ele vira desnecessário com uma família muito grande. Então, existe sim um trabalho
que é um movimento, de novo, herança do iluminismo, que, cara, vamos destruir a família, porque se eu não destruo a família, o Estado fica desnecessário. Se o Estado fica desnecessário, puta, nosso plano vai por água abaixo. É por isso que os caras odeiam tanto Deus, cara. Porque Deus, essa força ordeira, o bem, o belo, tá tudo ali ligado à formação da família, né? Essa é a grande mensagem do cristianismo também, né? Sim. Cara, vamos viver para uma vida santa, vamos ter uma família, vamos fazer a nossa família ser o mais importante da nossa vida e tal. Se eu faço isso, se eu destruo a igreja, se eu destruo a relação com Deus, se eu criminalizo a relação com Deus, obviamente eu vou esmoecer essa vontade das pessoas de ter uma família. Você reduz a força do Estado quando você aumenta a força da família. É um fato. Sim. A educação, por exemplo, por que a pessoa fala, educação integral, ficar o dia inteiro na escola? Pô, então parabéns, seu filho está o dia inteiro agora com o Estado. Ou seja, você deixa de ter ali o contato com o seu filho, talvez usufruir de momentos que ele poderia ter, de ensinamentos, e você vê que diversos caras... Não vai crescer seus valores. Né? Sim, cara, diversos caras que eu conheço, por exemplo, o meu pai, ele não tinha necessidade nenhuma de me chamar para poder trocar a lâmpada, ou para poder trocar o chuveiro, ou para poder pegar uma chave de fenda, me ensinar. Ele não precisa. Só que, cara, ele tá ali me aproximando dele, de passar ali princípios dele. Dentro da escola, você está literalmente fazendo essa transferência para um professor que você não conhece, você não sabe de onde ele surgiu, quais são os fundamentos dele, qual o sentido da vida dele, e literalmente as pessoas ignoram isso e falam assim, toma aqui, faz o que você quiser com o meu filho, sendo que você está entregando, não é somente o corpo do seu filho, cara, você tem o momento ali, a energia e o tempo, você está entregando uma alma, seu filho, cara, uma alma, você está entregando ele para aquele grupo de pessoas que estão com a alma completamente desordenada muitas das vezes. Então, eu penso muito nisso, no sentido de que a maneira, vamos solucionar o Brasil e tudo, cara, formando uma família forte, você forma pessoas ali que vão ter condições de, como você, de empreender, de fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. E obviamente, o que é a aristocracia? A capacidade de você produzir e receber conhecimento de forma diferente. Ou você acha que você consegue produzir conhecimento igual Einstein? Ou que todo mundo é igual o Michelangelo? Pô, né? Ou seja, nós somos diferentes. Cara, talvez em um filho ali seja diferente, ele consegue modificar a história toda. É o meu caso com a minha família. E tendo poucos filhos, você reduz a quantidade de ter outros tipos de pessoas. É simples assim.